tipo assim. Mas então, aí nós ficamos um tempo no Paraná, ficamos 3 anos lá, né? E lá era assim, ou você trabalhava na roça ou trabalhava no comércio. E eu não sei carpir um lote, falei, vou pro comércio. Aí comecei a trabalhar de vendedor e tal, e fazer bico de segurança nos finais de semana. Só que segurança lá era tipo assim, não era registrado, era bicão mesmo e... E dava bicão. Era bicão. E assim, lá o negócio, o sistema é bruto. Pelo menos na época que eu tava lá, os caras andavam armados, não tinha esse papo de... Ah, tem que ter porte. Que porte? Compra lá, enfia na cintura e vai pro baile. Não era aquele papo que tinha que vai, gospe aqui. Não tem não tinha essa parada lá, velho. E aí, velho, começamos a trabalhar na área de segurança. Ela chegou a me ajudar algumas vezes, né? Pra poder fazer uma renda extra. E eu me lembro que teve uma ocasião lá que eu pus um cara pra fora de uma danceteria lá, a gente chamava de boate. Colocamos um cara pra fora, o cara falou, mano, eu vou voltar, eu vou te matar. Daí eu falei, entra na fila, brother. Porque era assim, a semana inteira, você fazendo o trampo, os caras, vão te matar. Eu falei, tá bom, tá. Sabia que era só conversa de bêbado, né? Só que esse cara voltou pra me matar. E ele puxou a arma no meio da rua e falou, segurança, eu falei que ia te matar. Aí apontou e quando ele puxou, não saiu. Uou. Aí eu falei, cara, assim, eu nem sacava quem era Deus hoje, eu sei que era Livramento. E aí, embolei com o cara, tomei a arma, veio a galera, resolveu a situação, foi parar na delegacia. E eu, voltando pra casa, aí eu comecei a mentalizar assim, falei, cara, será que vale a pena permanecer aqui nessa vida de maluco por causa de dinheiro e tal, né? E aí, numa ocasião, eu tô misturando um pouco as ideias, mas elas vão se juntar todinhas depois. Aí, numa ocasião, eu sempre ligava pra minha mãe, pro meu pai, sempre conversava. E eu me lembro que um dia eu tava trabalhando numa loja de calçado também, que eu trabalhava no comércio lá. E aí o gerente me chamou, Murilo, telefone pra você. Daí eu falei, legal. Eu fui atender, era minha avó, cara, já falecida. E assim, eu tinha um amor incrível por essa avó, assim, era uma pessoa que era como se fosse minha segunda mãe, Me criou também, né? E aí ela começou a falar, cara, e eu do outro lado, eu falei, mano, não vale a pena ficar longe da família. Aí comecei a chorar e tal, eu falei, preciso voltar, cara, preciso voltar pra ver ela e tal. E aí a gente chegou na conclusão, eu e minha esposa, de voltarmos do Paraná pra cá pra recomeçar. Ela já tava bem de saúde e tal. E aí a gente retornou do Paraná pra cá, ficamos um período na casa da minha sogra. Aluguei uma casa na Rua Falcão, do Jardim Santa Lúcia, em frente à Igreja Quadrangular. E aí eu falei, mano, não acredito. Em frente a uma igreja, velho. E eu queria ouvir um som... E os caras lá louvando, ensaiando. Eu falei, mano, que chatice, velho. Eu preciso arrumar outra casa. Minha cabeça tava assim. E aí, numa ocasião lá, o pastor até... Toda vez, o pastor Gildo, né? Que é da igreja quadrangular. Direto ele passava lá e falou, ô, irmão, vai lá no culto. Eu falei, que irmão o quê, rapaz? Sou filho único, dá licença e tal. Eu odiava crente, mano. Na moral, eu odiava crente. Eu detestava crente, cara. E ele, vai lá na igreja, cara, tal. Eu falei, que igreja, mano? Sai esse papo pra lá, esse negócio chato, pai, tal. E aí eu me lembro que eu e minha esposa, a gente brigava direto. Eu brigava com ela, na verdade, né? Que ela era de boa. Só que eu nunca lembrava os motivos. No dia seguinte, eu falei, por que a gente brigou? E no meio de uma briga dessa, a gente tava discutindo e eu era muito agressivo, não com ela. Mas eu quebrava tudo que tava pela frente. Eu quebrava porta, cadeira, prato, o que tivesse na frente. Pra não ir pra cima da descontar nela, fazíamos móveis. Na real, era punk. Exato, é anarquista. Mas a questão, assim, nunca tive vontade de fazer isso, né? De não descontar nela. Nunca passou isso pela minha cabeça. Mas era uma forma de eu extravasar a raiva que eu tava na hora da briga, saca? Tipo, eu quebrava as coisas. Eu era descontrolado. Deve ter um monte de homem, assim, ouvindo a gente agora aí que... De se repente, identificando com a situação, né? E aí eu quebrava as coisas e tal, e aí teve um dia que a gente tava nessa casa, e eu tinha quebrado tudo, a gente brigando à toa. E ela falou, você precisa... Sabe o que você precisa, cara? Eu falei, o que é? Ela falou, você precisa disso aqui na tua vida. E catou uma Bíblia e me deu, assim. Esse papo que a gente bateu, né, Pia? Você precisa disso aqui na tua vida, cara. Aí eu catei e falei, o que é isso? Ela falou, isso aqui é Deus. Dando a Bíblia. Eu olhei a Bíblia assim e rasguei. Rasguei a Bíblia e joguei nela. Falei, aí, teu Deus aí, ó. Tamanha ignorância. De quem não conhece a palavra, né? Aí joguei a Bíblia nela e falei, aí, seu Deus aí. Só que daí ela começou a chorar de uma forma compulsiva, cara. Tipo, como eu nunca tinha visto antes. Entendeu?
chorar, de soluçar e tal. E aí eu parei e falei, mano, eu acho que eu fiz alguma coisa muito ruim pra ela agora. Isso aí significa muito pra ela. Literalmente o que te chamava atenção é o que doía nela na época, né? Não era nem o lance da Bíblia. É, entendeu? O que machucava ela, literalmente, era o que te machucava, o que te afetava. Me afetava, é. E aí eu comecei a olhar e falei, mano, eu acho que eu fiz alguma coisa muito braba agora, né? Não era pra ter acontecido isso e tal. Daí ela começou a chorar compulsivamente. E dentro da igreja, os caras estavam no meio do culto. Acho que era uma quinta-feira, não lembro o dia de culto lá. E tava tocando a música da Cassiane, que era a treta de Jacó com o anjo, né? Que quebra a perna de Jacó lá e tal. E da Cassiane fala: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Enfim, e por aí vai. Não vou cantar, não. Não vou dar esse privilégio pra vocês, não. Cara. Ou ele vai dar o privilégio ou as pessoas vão sair do canal, né? Pode converter alguém, velho. Então, e aí, cara, eu comecei a sacar essa parada. Mano. Vai zoando. Nem sabe com quem tá batendo. É sempre assim. A hora que nós vemos, nós tá apanhando. E aí, cara, eu comecei a ver aquela cena e tal, e o louvor foi entrando no meu coração, e eu sem sacar o que tava acontecendo, né, mano? Era um agir do Espírito Santo, mas eu não tava entendendo nada. Porque quando você não é convertido, é Quando tudo... o Espírito Santo chega assim, sem te dar é muito surreal a sensação ali que você passa, né? E é legal que assim, cara, depois de convertido, você começa a buscar isso constantemente, né? E muitas vezes não acaba não acontecendo. Você vai pra igreja e volta do mesmo jeito, né? Mas como se diz, Deus no silêncio, né? Exato. E aí, cara, eu comecei a ouvir esse louvor, eu falei, mano, eu preciso disso na minha vida, cara. Eu sabia que era uma bênção, né? Mas eu não entendia nada de Deus. Aí eu falei, cara, eu preciso disso na minha vida. Aí eu vi a Bíblia toda rasgada e comecei a juntar as páginas da Bíblia. Coloquei dentro da capa dela, enfiei debaixo do braço. Deixei ela chorando lá e saí. De samba canção, camisa rasgada sei lá, de dormir. Sabe essa camisa velhona que você gosta de usar, aquela largona pra dormir? Descalço, atravessei a rua chorando, que tava na treta ali, e o Espírito Santo já foi me tratando, só que até então não entendia que era o Espírito Santo, e entrei na igreja, mano. Aí quando eu entrei na igreja, alguns irmãos que não teve discernimento achou que eu tava entrando pra treta, né? Entendeu? Mas era o cara da confusão, porque assim, diversas vezes, por conta dos cultos lá, eu chamava a polícia, o culto até agora não acabou. Mó barulho, não consigo assistir o Jornal Nacional, saca? A ambulância, a viatura ia lá e lacrava a igreja. Falou, gente, acabou aí e tal, já deu horário. Diversas vezes. E os caras sabiam que era eu. Eu ficava lá fora. Os crentes chatos, barulhento aqui. Todo brabão. O brabão. Peitão de... Cheio da razão, né? E aí... aí eu entrei e tal, fui indo até o altar, assim. Aí o pastor que tava lá ligadão já, ele já... ficou olhando, o cara já entendeu, né, mano? Já sacou, né? Sacou. Acho que já orava por isso já. Pastor Valmir, cara, um homem de Deus, assim. Se estiver assistindo ou se assistir depois, um abraço no coração dele. Aí eu cheguei na ponta do altar, assim, cara, ele abaixou e falou assim: fala, filho, o que você precisa? Eu, todo zoado, com a Bíblia debaixo do braço, samba canção, dentro da igreja. Ele falou assim, eu falei pra ele assim, ô pastor, eu preciso de uma oração, que eu não sei nem orar, mano. Ele falou, você me permite? Eu falei, por favor. Pôs a mão, irmão, 40 minutos sem saber o que estava acontecendo. Eu lembro que quando ele pôs a mão, eu senti como se uns 5 caras tivessem me juntado, assim, puxado pra trás. Mas não era totalmente espiritual. Eu lembro de eu cair e não lembro mais nada. Uns 40 minutos depois, eu acordei numa salinha de oração que eles tinham lá, mas lavado de óleo, mano. Parecia pastel chinês, tá ligado? Lavado de óleo assim, mano. E os caras com a gravata torta, tudo suado, mano. Daí eu voltei assim, ele falou, filho, fica tranquilo, tá calmo, fica em paz, tá liberto. Deus fez uma obra na tua vida hoje e a partir de hoje você é de Deus, fica em paz. E ele não revelou até então o que tinha rolado, né? E aí, aí na hora que eu tava saindo, o irmão me deu uma Bíblia e falou, tá rasgada, eu nem sabia que era eu que tinha rasgado. Eu falei, obrigado e tal. Aí eu voltei pra casa, né, mano? Tipo, manja cachorro quando cai na mudança? Pode crer. Rabinha entre as pernas, tipo, todo sem jeito.
E aí a minha esposa, a Rose, tinha arrumado as coisas em casa, tinha lavado a louça, arrumado as coisas que eu tinha quebrado. E aí eu entrei quietinho, né, mano? Rabinho entre as pernas, assim, passei por ela, nem olhei na cara dela. Daí ela falou, ô, vem cá. Falei, mano. Ela vai vir com aquele papo de mulher falando, não te falei? Saca assim, que mulher é dessas, né? Aí quando eu voltei, ela falou assim, ó, esse que você rasgou não era Deus. Deus é esse que você encontrou lá dentro agora. E o que habita em você agora. Mano, aí... Cara, ali foi a minha conversão. Foi o meu primeiro amor, minha paixão, cara. E assim, foi uma virada de chave incrível, sabe? Do 0 a 100. Porque tem gente que tem um processo, né? Embora a gente falhe constantemente se a gente não tiver firme na rocha. Mas o meu foi uma virada de chave, assim, ó. Chega. Você literalmente